Uma das queixas que eu mais ouço aqui no consultório disparado é a seguinte: Gabi, eu tô muito cansada, eu tô exausta. Eu até durmo, mas não consigo descansar, e eu tô sempre com essa sensação de estar no limite, de estar com a corda no pescoço, de cansaço, de exaustão, de desânimo, principalmente. Meu nome é Gabi, eu sou psicóloga 100% online. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da preocupação, não é? Do peso que me parece que muitas pessoas experimentam hoje para carregar, nós experimentamos para carregar a vida, como se a vida fosse de fato, né, por si só, esse peso todo, ela fosse composta por esse peso todo. Então acho que se você sofre de cansaço, né, crônico, constante, de preocupação constante, desse desânimo absoluto, eu acho que esse vídeo com certeza vai poder te ajudar. Eu quero começar corrigindo com você uma coisa. Existe uma diferença muito grande, mas assim enorme, entre ser responsável, ser uma pessoa responsável e estar sempre preocupado, ser uma pessoa muito preocupada o tempo todo. Só que acontece que nós somos tão ensinados e criados, nossa sociedade, a cultura vai reforçando tanto essa confusão entre uma coisa e outra, né, entre o que é ser responsável e ser preocupado, que a gente já não sabe mais fazer essa diferenciação. A gente cresce ouvindo e, portanto, aprendendo que quem se preocupa é quem se importa. Quem tá sempre mais ocupado, presta atenção, quem tá sempre mais ocupado, ativo e tal, é a pessoa que é mais comprometida, que tá mais comprometida com aquela causa, com aquela coisa. Claro, essa aqui também, ó, que quem carrega o peso do mundo nas costas é disparado a pessoa mais madura, mais responsável, mais digna de admiração, é ou não é? E aí, sem perceber, sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai transformando esse peso, essa rigidez, esse sofrimento todo, essa preocupação, quase que numa medalha, né, de moralidade, de honra. A pessoa cansada, que vive cansada, né, ela parece mais trabalhadora. A fulaninha que tá sobrecarregada, ela parece mais comprometida. A pessoa que nunca descansa, né, ela parece realmente mais responsável com a vida. E aí, meus caros, a gente vai com o tempo acreditando, então, com essa lógica toda, que viver uma vida leve é quase como uma falha moral, entendeu? Uma falha ética, assim, é uma coisa que diz sobre você, é quase como se você fosse vagabundo. Como se a tranquilidade, a paz interior, a paz de espírito, como a gente diz, né, fosse um sinal de acomodação, de preguiça, coisas do gênero. E como se a paz fosse, de algum modo também, uma espécie de falta de ambição, sabe? Não, aquela pessoa não tem ambição porque ela vive muito acomodada. Vejamos, realmente existem pessoas que vivem presas no comodismo, isso é inegável. Só que a gente tá falando aqui de uma dinâmica diferente, mais extremizada, não é? De um 880, assim. É claro que de um lado a gente tem aqui as pessoas que de fato estão acomodadas, estão totalmente isentas de nenhuma ambição interior e exterior, né? A pessoa, como a gente diz, parece que tá vegetando no mundo, né? Tá extremamente perdida. Tá, a gente tem esse extremo, mas eu tô falando do outro extremo, né? Do 80, do outro lado da ponta. Da pessoa que, por outro lado, ela é vista, né? Como eu disse, cria-se uma imagem acerca da pessoa que, se não estiver preocupado o tempo todo, se não estiver cansado o tempo todo, se não estiver sobrecarregado, é uma pessoa que não é responsável, é uma pessoa que não tem ambição nenhuma, é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa imatura, é uma pessoa vagabunda, entendem? Mas será que é mesmo? Eu sempre convido os pacientes aqui, né? Falo, olha, vamos lá, você me trouxe essa crença, esse pensamento, essa ideia, essa interpretação, agora vamos testar essa ideia, essa crença, esse negócio, essa verdade aí na realidade, na vida real. Vamos jogar isso para uma situação concreta e vamos ver se ela passa pelo crivo da realidade, pelo teste da realidade. Quando você observa as pessoas mais maduras que você conhece, vamos avaliar isso aí. Será que essas pessoas, olha que curioso, hein? Será que essas pessoas, elas vivem permanentemente num estado de urgência, só apagando incêndio, nessa correria, nessa exaustão, sabe? Parecendo que, como eu disse no começo do vídeo, tá carregando o mundo, assim, sobre as costas. Será que essas pessoas, pensa na caricatura dessas pessoas, na imagem de fato, né, dessas pessoas que são maduras, elas vivem assim? Geralmente não, né? Geralmente as pessoas maduras que a gente conhece e admira, elas não transformam um problema numa catástrofe, elas não estão o tempo todo. Inclusive esse perfil, se você está se identificando aqui no vídeo, é aquele perfil de, como eu disse, quase como se fosse um prêmio para você que gera um prazer, gera uma certa dopamina, é estranho dizer isso, mas sim, porque pelo menos eu tô preocupado. Isso já é um sinal, já é um alimento para minha autoimagem da pessoa responsável, da pessoa que se esforça, da pessoa engajada, da pessoa que batalha, da pessoa mais madura, da pessoa mais efetiva, né, mais trabalhadora e tal. Quer dizer, é um perfil de pessoas que estão vivendo nesse modo de urgência, nesse modo de preocupação crônico, esse hábito mental de transformar cada micro problema em grandes problemas. E digo mais, quando você tem a oportunidade de descansar no fim de semana, quase como se fosse um crime você tá descansando. Porque imagina, você não tá ativo, você não tá produzindo, você não tá fazendo nada de útil, você não tá se preocupando com nada. Não, mas tem que ter alguma coisa para me preocupar, porque caso eu não tenha, isso é quase um atestado de que eu sou uma pessoa sem caráter, de que eu sou uma pessoa sem ambição, de que eu não estou evoluindo, de que eu sou irresponsável. Já as pessoas maduras, né, as quais eu te convidei para observar, elas não transformam um problema pequeno numa catástrofe. Elas não ficam carregando preocupações que, claro, todos nós temos, até as pessoas mais maduras, né, óbvio.
obviamente, mas elas não carregam as suas preocupações como se fossem troféus, né? Não vivem tentando controlar tudo, porque esse é o mood da preocupação. Elas entendem, presta atenção porque esse foi o título do vídeo, né? Elas entendem o que a maior parte das pessoas não entendem sobre esse assunto. Preocupação não é responsabilidade, isso mesmo. Preocupação não é responsabilidade. Pessoa, gente madura, entende, já entendeu que viver preocupado não é sinônimo de responsabilidade. Sabe por quê? Porque você pode se preocupar 24 horas por dia com 1 milhão de coisas e mesmo assim, chegando no final dele, não ter resolvido absolutamente nada. Porque a preocupação, lembra do ganho da dopamina que eu te expliquei? A preocupação, ela dá uma sensação de ação, mas muitas vezes é uma forma de sofrimento antecipado. É como se a sua mente acreditasse que ficar pensando no problema, né, ou se colocando ansiosamente de frente para esse problema, fosse impedir que ele acontecesse, isso de forma absolutamente abstrata, mental. E a vida não funciona assim, a vida real, quero dizer, né? Porque responsabilidade, por outro lado, é olhar para aquilo que precisa ser feito e agir no momento certo, não é? Preocupação é ficar girando em torno do mesmo pensamento sem sair do lugar. Como se isso já te garantisse o troféuzinho que eu falei, não é? O troféuzinho de pessoa responsável, moral, que se importa, que se esforça. Então, quer dizer, a responsabilidade, ela produz movimento, já a preocupação produz desgaste, são coisas diferentes. Então, talvez, uma das razões pelas quais você tá tão cansada, tão exausta, seja essa. Você não tá resolvendo só o problema real, embora você resolva no seu dia e as suas coisas, eu sei. Mas você tá também, grande parte do dia, resolvendo problemas que são presa, né? Eu quero dizer, não resolvendo, mas presa em problemas que são mentais, que são criadas pela sua cabeça. Então, eu vivo meio que ensaiando tragédia, né? Antecipando o fracasso, tentando presumir todos os cenários possíveis, porque aí a tentativa, né, a necessidade de controle entra por aqui. Só que também existe uma diferença entre controle, não é isso? E preparação. As pessoas que são leves, a leveza que eu quero te propor nesse vídeo, no final das contas, as pessoas que são leves, elas se preparam, é claro que sim, isso é extremamente importante. Mas as pessoas que são leves, elas não tentam controlar tudo o tempo todo, é diferente. Então o que acontece, meus caros? A vida com mais leveza, primeiro, tire a rigidez, tire essa necessidade, solte isso, porque isso vem muito do nosso ego, tá? Essa necessidade de ficar segurando tudo como se isso, de novo, isso também vem de um aprendizado, não é? Eu disse isso no início do vídeo. A gente vai aprendendo, então, que responsabilidade é o mesmo que preocupação. Então, veja, são alguns elementos aqui, mas o primeiro deles, soltar, né? Soltar essa necessidade, essa associação equivocada, corrigir isso, não é? Você precisa entender, então, portanto, nesse vídeo, que as pessoas que vivem com mais leveza já entenderam que não, essa associação está equivocada, não é isso? Eu posso me preparar e devo, mas eu não posso ficar o tempo todo buscando controlar as coisas rigidamente, como se isso realmente fosse um atestado de responsabilidade, de moral. As pessoas leves, elas entenderam finalmente, pessoal, que elas não precisam carregar, e eu tô falando de mim agora aqui, viu, pessoalmente. Eu era uma pessoa que vivia muito rígida, sabe? Muito cansada o tempo todo, porque gastava, despendia uma puta energia nesse lugar do controle, de tentar controlar todas as coisas, de estar sempre tensa, sempre preocupada com tudo. Nunca conseguia relaxar, nunca conseguia descansar, nunca conseguia desligar. Por quê? Porque eu achava que eu precisava fazer isso, né? Pra garantir o desempenho, pra garantir o resultado, pra garantir, inclusive, a minha autoimagem olhada de fora pelos outros, eu precisava estar nesse lugar de alerta, de preocupação incessante o tempo todo. E aí, lógico, minha vida era muito ausente de leveza, mas um belo dia eu também entendi isso, né? Que pra ser uma boa pessoa, eu não preciso carregar o peso do mundo inteiro nas minhas costas, como se isso fizesse de mim uma boa pessoa. É esse o erro de interpretação e de aprendizado, muitas vezes. Você não precisa viver exausto pra só então provar que você se importa com alguém, com alguma coisa, com o seu trabalho, né, com uma pessoa, com a sua casa. Não, você não precisa viver preocupado cronicamente o tempo todo para então ser responsável, parecer responsável, porque maturidade não é carregar tudo, não é essa necessidade de carregar tudo, mas é escolher o que a gente vai carregar, entender que algumas coisas merecem serem carregadas, né? Importam mais serem carregadas que outras. Então, esse discernimento é o que realmente vai determinar a qualidade da nossa moral, a qualidade da nossa vida, o sentido que a gente está construindo para a nossa existência. Então, tente se blindar disso, né? Eu sei que é difícil porque você tem uma cultura, uma sociedade inteira reforçando e, logicamente, punindo o contrário do que eu falei, não é? Se você é uma pessoa que está muito leve e relaxado e não tem nada para reclamar de preocupação e de cansaço, as pessoas acham meio estranho, não é? Então, quer dizer que você não é ambicioso o suficiente, você não é responsável o suficiente, você não está engajado na vida o suficiente, você não é performático o suficiente. Mas tem que se blindar desse tipo de questão, porque agora você sabe que essa associação, que esse aprendizado, ele é coletivamente errado, né? Ele foi coletivamente explicado, ensinado de maneira equivocada. Pessoalmente falando, eu tento muito fazer isso, pelo menos aos fins de semana. Na sexta-feira eu já começo. Eu tenho menos atendimento, menos paciente, supervisões para dar aqui, mentorias, porque eu me coloco já nesse lugar da sexta-feira de, olha, eu preciso e eu posso. Eu não preciso estar o tempo todo muito preocupada. Tanto, pessoal, a gente tá vivendo tanto numa lógica utilitarista, né, na morte, na alma, que quando você chega para conversar com alguém, com um familiar, com um amigo, com qualquer pessoa, a primeira pergunta que a gente tá se fazendo, esse fenômeno eu já venho observando há algum tempo, há alguns anos. E aí, tá trabalhando muito, né?
E é tão gostoso quando você não precisa sustentar máscara nenhuma, você não precisa ficar o tempo todo alimentando esse monstro da produtividade hardcore e crônica, né? E portanto da preocupação, porque fica leve, é gostoso pra caramba. Então você pode sim construir uma mentalidade mais madura acerca disso. Você não precisa, eu repito aqui para fechar, você não precisa viver preocupado para ser uma pessoa responsável. Você é uma pessoa responsável quando você olha para os pilares principais da sua vida, que importam de verdade, não para as futilidades, para as banalidades, e age a partir dessas necessidades, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que você controla. Agora, você não é uma pessoa responsável só porque você tá o tempo todo sem desligar a mente, a minha cabeça não desliga. Gabi, eu queria tirar férias de mim mesma, eu queria assim, sabe, ir embora daqui de dentro. Eu recebo assim esse tipo de relatos dos pacientes aqui. E isso é muito triste, viver assim é muito pesado, é muito denso, é muito, sabe, rígido, é muito pesaroso de fato, é muito custoso, né? Custa muita energia e custa muito tempo de vida, custa muita felicidade, custa muito sentido, significado para uma vida que você poderia estar construindo de maneira mais leve, de maneira mais fluida, vivendo e não sobrevivendo, não é? Aproveitando a passagem, o caminho, as experiências, saboreando um pouco disso também, ao invés de estar o tempo todo aqui, ó, lutando, fugindo, sobrevivendo, em alerta, eu preciso estar preocupado, eu preciso fazer. Perceba, isso vai virando um vício mental. E como todo vício, vai te causar muitos prejuízos, se não já está causando, né? Então é isso, acho que eu já falei demais nesse vídeo. Me conta nos comentários se faz sentido, se você vive um pouco disso ou conhece alguém, enfim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tem interesse em agendar a sua sessão de terapia online, você encontra o link do meu WhatsApp aqui embaixo para isso. E a gente se vê no próximo vídeo.